Está no ar mais uma edição do Magazine. Hoje, olha só, quem está aqui com a gente para bater um papo, tá chegando a BH com um show que promete, como sempre, né? Tudo que ele faz, ele promete, entrega. Léo Lins, que honra! Obrigado por me receber aí, cara. Prazer estar aqui. Conhecido, eu tenho que dizer isso, né? Conhecido pelo seu talento, pelo humor e pela lista de processos. Alguém me mandou isso aqui, eu falei, não vou falar isso. Não falei, sacanagem. Não, mas cara, infelizmente, os lugares mais fáceis de você me encontrar é nos teatros ou nos tribunais. Tá bom. É isso. Léo, queria que a gente começasse, na verdade, esse papo. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os humoristas com quem eu converso. Tá bom. Geralmente eu encerro o papo com essa pergunta, eu vou inverter, eu vou começar por ela. Cara, você foi um cara desde sempre muito corajoso. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de ser criativo, você sempre foi um cara corajoso, inclusive usando o humor para entrar em lugares que talvez se não fosse pelo humor você não entraria. Sim. Você sempre teve essa consciência de que o humor seria essa pé na porta na sua vida como artista, como comunicador? Meio cabeça essa pergunta, sim, né? Eu costumo dizer, o pessoal fala, pô, parabéns pela sua coragem. Eu falo, eu não sei se é coragem ou burrice, é uma linha tênue. Que você é uma linha bem tênue, cara. Pra ser sincero, o humor, ele é uma das formas de você tecer críticas, né? Abordar, às vezes, situações delicadas de forma leve. Então, ele é uma boa ferramenta para isso, né? Eu acho que onde há tensão, há um bom potencial para o humor. Sim. Porque o humor é isso, você relaxa. Então, onde tem muita tensão, é excelente, porque quando você relaxa essa tensão, a risada é muito grande. Se você pegar um tema bobinho, que não tem tensão nenhuma, a risada é mais leve. Isso tem até pesquisas científicas a respeito disso. Então, para mim, temas promissores para o humor são os que eu acabo abordando. Em geral provocam boas reações da plateia e naturalmente acaba sendo uma coisa pé na porta, porque se está uma porta trancada é porque tem algo ali dentro que não querem que veja. Aí o humor vai lá e escancara isso. Eu costumo dizer que o humor ácido incomoda porque ele corrói a camada de falsidade que protege a hipocrisia. Inclusive, eu vou pegar até uma deixa dessa fala sua, que às vezes a gente tem humor, o Brasil tem vários tipos de humor, a gente às vezes pega emprestado alguns estilos que nem é brasileiro, mas enfim, e às vezes há uma confusão entre um humor meio pastelão para um humor burro, o que é muito diferente, pelo contrário. Sim. Fazer humor exige, ainda mais quando tem esse teor crítico, muita inteligência, né? Como é que você faz? Você estuda para estar, né, para trazer essas piadas que você traz, chegar nesse lugar que você chega? Como é que é? Cara, tem um processo, né? O humor é quase que matemático também, tem muito uma lógica na construção da piada. Tanto uma piada verbal quanto uma piada até física. Se você pegar aquele quadro do Mr. Bean, do Rowan Atkinson, que eu acho ele um excelente ator cômico, você vê tudo, o plano aqui tem que estar fechado, agora aqui tem que ser no aberto, agora então, cara, é tudo muito calculado, as reações, as expressões, o plano, contraplano. No caso do stand-up, também a piada tem uma métrica ali que é a estrutura mais básica de uma piada é o setup e o punch. Setup é o preparo, o punch é a conclusão, que é onde está o exagero cômico, digamos assim, as ferramentas cômicas para você criar uma distorção e provocar o riso no espectador. Então, eu tenho sim todo um trabalho para elaborando e montando as piadas e trabalhando o texto. Então, quando eu registro um espetáculo, todas aquelas piadas que estão ali já passaram por centenas de plateias. Foram validadas, né? Exatamente, cara. Então, se alguém falar, mas essa piada aqui, eu falo, cara, essa piada, ela passou por teste no Brasil inteiro, no exterior, por plateias de brasileiros, plateias de portugueses, angolanos, gente que às vezes é estrangeiro, mas aprendeu português. Então, assim, é como se fosse um Inmetro. Já passou por teste de muita coisa. Você tem o direito de não gostar, mas muita gente aprovou. Sim, muito bom. E olha, eu tenho que fazer também essa pergunta, possivelmente todo mundo faz, mas eu acho que ela é inevitável. Você sempre se achou engraçado? Na escola você se destacava pela piada ruim, que fosse assim? Quando você... Porque
tem isso, às vezes quando você não entende que isso pode ser uma carreira, isso pode pagar suas contas, é um investimento que você faz. Sim. Isso veio de onde? Assim, alguém te convenceu disso? Você já tinha se convencido por conta própria, de que era engraçado o que te... Sim. Não, o humor sempre foi uma forma de eu me comunicar com o mundo ao meu redor. Não sei nem se por incrível que pareça, boa parte dos comediantes são mais tímidos mesmo. Não todos, mas boa parte. E eu sou mais tímido também, mais reservado. Mas a comédia é uma forma de eu me comunicar e não ficar só no meu mundo isolado. Então, nesse ponto, ela me ajuda muito. Então, ajuda os outros, porque dão risada e isso é benéfico, e me ajuda também para gerar uma conexão. Então isso foi uma coisa desde cedo, desde moleque. Eu sempre tive a arte em geral. Eu comecei profissionalmente antes da comédia. Eu comecei na mágica, que foi o meu primeiro contato com o público, tendo que entreter as pessoas. Mas aí o veículo, no caso, ainda tinha alguma coisa além de uma apresentação verbal. Sim. Que no meu caso da mágica acabava indo muitas vezes para um lado humorístico também, né? Eu fazia close-up, que é mágica de perto, né? Sim. Baralho, moeda, sim, esse tipo de coisa. Mas eu não conseguia, mentalismo, vou ler sua mente. Não, eu ia pra uma palhaçada, sim, e não tirava totalmente a credibilidade de que eu vou ler a mente de uma pessoa, mas o pessoal dava risada. E com o tempo eu fui largando cada vez mais os aparatos e ficando mais só no texto mesmo, que é o que mais me atraía, que foi o stand-up. Então, respondendo, sim, foi uma coisa desde cedo que eu percebia que me permitia uma conexão. E ao mesmo tempo aí era bom pra mim e pros outros, né? Só que uma coisa é você virar essa chave, porque tem muita gente que é engraçado entre os amigos. Sim. Uma coisa é o cara que é engraçado, divertido entre os amigos. A outra é você subir num palco e entreter milhares de desconhecidos. É outra coisa completa. Então tem muita gente que é muito divertido num grupo, mas subiu num palco não funciona. E tem gente que às vezes no grupo nem é um cara até mais reservado mesmo, mas no palco funciona. Então vai de você entender isso também. E aqui, você hoje tem uma carreira, né, reconhecida no Brasil inteiro, é um cara que super destaque nas redes sociais, na internet, enfim. Você passou perrengue, cara, pra chegar nesse lugar? Tentaram te fazer desistir, assim? Você quis fazer faculdade e tava em dúvida em que curso? Você é gente como a gente? Não, assim, total, velho, total. Eu acho que o stand-up, aliás, por isso que eu não entendo quando falam que alguma crítica à comédia, sei lá, se a comédia ser inclusiva para ter mais comediantes de fora de um... Eu, no caso, se você olhar, é homem branco, hétero, não sei o que, mas, cara, nada abraça mais o que foge do padrão do que a comédia. A comédia, abraça demais. Se você, aliás, você sai na frente até. Se você tem uma noite com 5 humoristas e o terceiro é um anão, ele entra no palco e já estão rindo. Então, é só dele entrar. Que aí o pedestal já tá lá no nível dos outros. Quando ele entra, olha pro alto, a plateia já tá dando risada. Então a comédia nesse ponto é muito inclusiva e muito democrática, no ponto de, cara, você pode ter o dinheiro que for, o cara é milionário, quer ser comediante, você monta o seu teatro, se você não for engraçado, não adianta, cara. Sim. Não adianta. Pode ter gente, você pode contratar os melhores redatores. Se você não é bom entregando a piada, não adianta. E aí você pega o cara que, sei lá, vem de uma periferia, mas é engraçado, ele vai subir no palco, todo mundo ri. Então a comédia é muito democrática. Sim. Muito democrática. Passei, não vou falar, passei fome, gostaria de ter uma história mais difícil. Ajudaria a vender ingresso. As dificuldades estão vindo hoje, com pedido de prisão, mais de 20 processos criminal, agora tá vindo a dificuldade. Mas não sou de uma família também rica, igual um certo estereótipo. Os colegas quando olham pra mim podem pensar, falar, não sou. Classe média, meu pai chegou a estar desempregado algumas vezes também, então tem que apertar as contas em casa. Eu fiz faculdade de educação física, que eu queria dar aula de capoeira, cheguei a dar aula um tempo, dei aula de educação física para um colégio, trabalhei em academia, dei aula de capoeira, enfim, cheguei a ter vários trabalhos que também não são levados a sério, né? Até eu ir para um que não é de jeito nenhum levado a sério. E aí, durante isso, estudei para concurso, assim como todos os pais falam, não, tem que fazer concurso. Então, como na minha carreira artística ainda não estava virando, eu estava dando aula, mas também não ganhava muito, eu falei, bom, deixa eu estudar para
querendo ou não, abrir uma outra porta, não ficar dependendo só de uma coisa, mas continuei sempre investindo e acreditando no que eu queria fazer. Acima de tudo, eu não fui fazer a comédia por dinheiro. Eu acho que ninguém quer virar comediante para ganhar dinheiro. Se for, tá meio na carreira errada. Pode ter grande chance de se frustrar. Eu comecei buscando a realização pessoal. É isso. Eu falei, eu amo fazer isso, é isso que eu quero fazer. Me considero muito abençoado por poder viver daquilo que eu amo fazer e ainda ter tido um sucesso profissional. Muito bom. E você, assim, pela sua fala, a gente nota que você tem um pouco de Caxias aí no estudo, na preparação. Quem que é a sua referência, assim? Quem que você curte? Você fala, olha, eu bebi aqui, por exemplo. Cara, quando eu comecei a fazer stand-up, eu comecei a escrever stand-up por causa da série do Seinfeld. Era uma série americana, uma sitcom, onde ele aparecia fazendo stand-up ali. Porque no Brasil ainda não tinha shows de stand-up. Então eu comecei a escrever stand-up em 2001, na Faculdade de Educação Física, sem pretensão de fazer, porque nem tinha. Então eu vi o Jerry Seinfeld, vi o Ed Murphy, depois eu vi um stand-up dele, que pra mim até então só tinha visto filme do Ed Murphy. Aí eu sabia que pra mim era um filme solo dele, mas era um show de stand-up, eu nem meio conhecia isso na época ainda. Então os primeiros comediantes de stand-up que eu tive contato foram, acho que o Seinfeld, o Ed Murphy e o Chris Rock. Depois eu vi algumas coisas dele. E me influenciaram, assim, de certa forma, né? Embora você vê, meu estilo é nada a ver com Seinfeld. Sim. Seinfeld é um cara completamente polido, é outra linha, é muito mais minúcias do dia a dia, do cotidiano, é nada a ver comigo, mas foi o primeiro que eu vi e me incentivou a escrever. Porque até então não tinha tido contato com outros. E tem vários programas assim que fizeram parte, acho que, de formar meu estilo de humor. Eu sempre gostei de algo, às vezes, um pouco mais ácido, mais agressivo. E se você for ver, mesmo séries, às vezes, mais antigas ou até ingênuas, assim, a série do Alf é uma que fez muito sucesso nos anos 90 nos Estados Unidos. E eu assistia, eu gostava pra caramba. Desenho animado do Pica-Pau. Eu já ia perguntar no Brasil se tem alguma coisa que você Pantera Cor-de-Rosa, que é um desenho desde a década de 60, mas eu acho muito bem feito também. Sim. É um desenho sem Você fala. achava graça nos Trapalhões? Cara, via Mas muitos você achava Trapalhões. Cara, gostava, Chaves. eu gostava dos Trapalhões. Chaves, se estiver passando, acho que eu paro pra ver hoje também. Vi muito Chaves, vi muito os Trapalhões, assisti muito, Escolinha do Professor Raimundo. O Jô Soares, eu consumia muito talk show do Jô. Uma época eu gostava bastante também. Então tudo isso aí fez parte, assim, da minha formação de humor aqui. Muito bom. Vou fazer uma pergunta agora que vai dar corte, porque é uma pergunta quase polêmica. Vamos lá. O que você fala desse humor que a gente tem hoje? Porque a gente chegou num nível de... Vou usar esse termo porque eu não tô achando outro melhor. Um nível de polidez na comédia, e a vida do comediante deve ter... Outro dia com a Paloma aqui com a gente, eu falei assim, Paloma, o comediante, o sujeito que hoje sobe num palco, deve estar um inferno, porque você tem que ficar reescrevendo. O show que você fez há 3 meses atrás já não serve para agora, porque tem um termo ali que já não é mais adequado. Como é que é isso hoje? Como é que você tá lendo isso, cara? Olha, desculpa o termo, eu cago pra isso. Eu não tô nem aí, velho. Pra mim, a piada é engraçada. Essa é a régua, É por isso que você faz, pra ser engraçado. É engraçado, cara. Meu objetivo nunca é a polêmica e jamais a dor. Eu sempre falo isso. Pra mim é muito gratificante viver de fazer as pessoas sorrirem, né? Eu falo que a melhor piada do mundo, sem alguém pra rir, não tem graça. Então a comédia é feita para o próximo. Então o meu objetivo é fazer as pessoas rirem. Eu quero que quem vá no meu show saia de lá falando, cara, eu vi o melhor show de humor da minha cara, foi o dia que eu mais dei risada na minha vida. Você acha que eu vou querer que alguém saia do meu show, sair de lá chorando, péssimo, várias piadas pesadas? Não, que alguém saia falando mal do meu show, é absurdo pensar isso. Eu quero que a pessoa saia tendo a melhor experiência de humor que ela já teve. É óbvio que eu sei que nem todas as piadas são para todas as pessoas, por isso eu deixo claro o tipo de humor que eu faço, que eu sei que ao mesmo tempo que tem pessoas que vão adorar as piadas que eu faço, vão ter pessoas que não vão gostar das piadas que eu faço, e por isso eu tento deixar claro o tipo de humor, que é pra quem não gosta, não vá. Vai ser melhor pra todo mundo. Vai ser melhor pra mim, que vou ter uma plateia que quer consumir o que eu vou entregar, vai ser melhor pras pessoas que estão ali, que não vai ter ninguém de cara amarrada espalhado na plateia pra constranger quem tá do lado, e vai ser melhor pro cara
que vai se ofender com a minha piada, porque ele não vai estar lá e ele não vai se ofender. Então eu sigo em frente, não ligo para isso, por isso eu sofro as consequências de processo, cancelamento, demissão, disso, daquilo, mas eu sigo em frente. E com, sai muito bem, inclusive. Obrigado. Seguinte, vamos falar do seu show, então? Vamos, você tá vamos trazendo lá, aí vamos pra BH. São 4 apresentações. Tem voz pra isso tudo, cara? 4. Cara, dessa vez a gente ainda dividiu em 2 dias, porque da última foram 5 num dia só, cara. Então foi meu recorde de show solo num dia, que eu acho talvez recorde de show solo no Brasil no momento, em um dia só. Foi sessão 2 da tarde, 4, 6, 8 e 10 da noite. Uau. Eu cheguei no teatro, era, sei lá, 11h50, saiu 1h30 da manhã. Aí no dia seguinte eu tava sem voz. No dia seguinte eu tava sem voz. Dessa vez a gente pegou 2 dias, fez mais tranquilo, 2 num dia, 2 no outro. Vai dar para atender todo mundo. A gente já passou de 5 mil pessoas aí nessa estreia aqui em Belo Horizonte, cidade que sempre me recebe muito bem. Por isso, inclusive, eu escolhi estrear aqui. A última vez eu fiz aqui, foi esse recorde de 5 sessões. Eu falei, olha, próxima turnê eu vou estrear em Belo Horizonte. E mantive minha palavra, vim fazer a estreia aqui, aí esgotamos uma, abriu a outra, esgotou, abriu a outra, esgotou, abriu a outra. E aí estamos nessa última sessão, sábado e domingo, 9 da noite e 7 da noite. 2 sábados, 2 domingos no Bifly, Minas Centro. Isso. Ingressos estão vendendo onde? Ingressos estão vendendo online. Se você entrar no meu Instagram, @LeoLins, tem o link ali. Aí você clica, já tem lá. Eu não vou lembrar exatamente, que às vezes tem mais de um site vendendo. Então mais fácil eu deixar o Instagram. Tá, a pessoa entra lá, tem tudo lá. Tem até noite de autógrafos, olha só, pra quem tá acompanhando. Mas como eu cheguei um dia antes, cara, eu aproveitei pra... E muita gente... Eu sempre que é possível, eu atendo a plateia. Eu procuro fazer o que eu gostaria, no ponto de vista de um espectador, que o artista fizesse. Eu lembro de, não muito tempo atrás, assistir o show dos Mágicos Penn e Teller, que são 2 caras que eu conheço, trabalham há muito tempo também. Estavam fazendo o show na Broadway, ou lá em Nova York, os caras com 40 anos de carreira, show lotado, cara, terminou, eles foram pro hall atender a plateia. Falei, porra, olha só, cara, que legal. Tanta gente, cara, muita gente. Pois é, então, dessa vez aqui, como o intervalo é curto entre uma sessão e outra, nem dá, não dá mesmo, como. Não dá, é impossível. Se eu for atender uma sessão, eu não tiro foto na outra. Se eu for atender a outra... Você não vai no dia seguinte. A gente leva multa por causa do horário de entregar o teatro. Exato. Então realmente não vai dar. E aí, pra pelo menos falar, olha, é por conta do tempo, senão eu atenderia. Aí como eu cheguei um dia antes pra divulgar, falei, vamos separar um horário então pra atender a galera. E aí não tem ingresso, não tem nada, quem quiser ir lá, eu vou lá, atendo a plateia e tiro foto, sexta-noite no BH Escape. É isso aí. Bom, eu tenho que encerrar porque, meu diretor já tá brigando aqui comigo, mas ficar aqui uma tarde inteira batendo papo. Você é um cara agradável, velho. Pô, obrigado, irmão. Pô, não espalha muito não, que senão estraga a imem que eu levei antes. Não é isso que tá vendendo ingresso lotado de teatro. Não espalha muito não. Retiro o que eu disse. Sucesso, cara. Obrigado, irmão. Até breve, viu? Foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço aí. Só chamar o pessoal aí pra dar um pulinho lá no seu Instagram, tá tudo lá. Tem agenda de shows, tem toda a história, enfim. Tem vídeos aí pra várias cidades de Minas Gerais que eu homenageei aí. Tem Santa Luzia, Lagoa Santa, Nova Lima, Vespasiano, Pedro Leopoldo, tudo. E eu recebi umas perguntas aqui que eu não vou fazer, porque esse programa não é sobre isso, mas você manda direto pra ele lá. Pode mandar. No box do Instagram. Beleza? Fechou. Valeu, foi o nosso Magazine de hoje. Até mais, pessoal. Tchau.